Queridos, a paz do Senhor para todos, uma ótima noite. Eu me vejo na responsabilidade de trazer mais uma mensagem da palavra de Deus, a qual Deus tem tocado no meu coração, como ministro dos últimos tempos, como ministro do Evangelho dos últimos tempos. Eu me vejo na responsabilidade de trazer algo da parte de Deus, até mesmo para aquelas pessoas que nos acompanham no nosso ministério, em nome de Jesus. Existem vários tipos de posições hoje, existem vários tipos de distúrbios mentais, mas vamos ver o que o Senhor tem para nós, dentro da palavra de Deus, em nome de Jesus. O Senhor tocou no meu coração para me trazer essa mensagem hoje. Números capítulo 14, versículo 10 adiante. Está escrito assim: Então disse toda a congregação que os apredejassem. Mas a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim por todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Só até aí. E vamos ver o que o Senhor tem para nós. É muita questão, é muitos versículos, mas eu quero trazer uma palavra séria para a igreja do Senhor, para o povo adquirido e também para todos que não são da igreja. O Senhor tem uma mensagem no meu coração. Vamos para a palavra de Deus. Narrando aqui, quem escreveu esse livro, um dos livros do Pentateuco, chamado Moisés, um grande profeta de Deus, a qual Deus usou ele até mesmo com prodígios do céu e na terra, para que Israel fosse libertada de um povo poderoso, o povo do Egito. E Faraó, até mesmo porque Deus permitiu, endureceu o seu coração. Só que eu não quero falar nesse sentido aqui. Eu quero falar que depois do povo de Israel ter saído do Egito, o povo de Israel viu 10 sinais maravilhosos, que chamaram até mesmo de pragas, poderosas, sobrenatural, que Deus usou Moisés para libertar o povo do Egito. E a Bíblia vai dizer também que antes disso, mais 3 sinais, Moisés foi usado como profeta de Deus para que o povo do Egito visse que Moisés era o profeta de Deus. Pai do Senhor, irmão Maurício, Deus abençoe, meu querido. Então nós observamos dentro da palavra do Senhor que o povo já tinha visto vários sinais. E o povo estava longe, já tinha saído do Egito. Nessa narrativa, em Números capítulo 14, o povo saiu do Egito e sempre, constantemente, a Bíblia vai dizer que o povo murmurava contra Deus, pecava contra Deus. E nesse capítulo aqui, eles queriam apredejar 2 homens de Deus, chamado Caleb, chamado Josué, e também os 2 líderes daquele tempo, daquele povo, chamado Moisés e Arão. A Bíblia vai dizer que quando eles falam que a terra que mana leite e mel é boa, independente do número, da dificuldade do exército que tinha lá, daqueles amorreus, cananeus e etc., Deus ia dar na mão deles. Eles não acreditaram. Diácono Paulo, até no momento eu não entendi nada do que o Senhor tem para transmitir para a igreja. Vamos lá, agora que vai começar. A Bíblia vai dizer que um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos é a mesma coisa que um dia. Cabe ressaltar que os pensamentos de Deus não são os pensamentos dos homens. Deus não se embaraça. Deus não é mentiroso. Deus não se brinca. Deus é poderoso.
Deus é o alfa, o ômega, e Ele olha para como a igreja está, como o povo está se preparando para o arrebatamento, e de contrapartida, como o mundo está contra a igreja do Deus vivo. Tanto num peso de igrejas, como num peso do mundo, os dois estão se misturando rapidamente. Muito mais rápido do que pandemias, do que o que está acontecendo agora. A igreja, em uns minutos atrás, se tratando de meses, anos, tem se embaraçado constantemente com o mundo. Não está conseguindo hoje em dia discernir quem é de Deus e quem não é. E os que se acham de Deus exageradamente, como aqueles que revelam na live, 10, 20 mil pessoas, 50, compartilha, Deus está mandando compartilhar, cadê eles agora, no momento de pandemia, no momento de caos, para trazer uma revelação? Os falsos profetas sumiram tudo, porque o povo, eles perceberam que é Deus no negócio, e nenhum falso profeta pode interferir o agir de Deus. Tem coisas que Deus tem permitido, porque Ele olha da mesma forma que olhou em Números 14, vê o povo murmurando, vê o povo pecando, vê o povo brincando com Ele, mesmo Ele mostrando sinais, mesmo Ele mostrando a sua misericórdia na igreja, mesmo Ele mostrando os livramentos, mesmo Ele curando, mesmo Ele libertando, mesmo Ele salvando, o povo continua na prática do pecado, na soberba do coração, na prostituição com o mundo, e cada dia mais estão tentando de tudo que é maneira ocultar a verdade da palavra de Deus, fazer extinto o Espírito Santo no meio da noiva do Senhor. E a Bíblia vai dizer que no momento em que parece que tudo vai acabar, no momento que parece que as igrejas tudo vão morrer espiritualmente, que não vai ter mais Espírito Santo, que acabou tudo, nós estamos todo mundo lascado, Deus não está vendo nada, Deus abre as comportas do céu e fala assim: agora é o momento de eu mostrar para a minha igreja que só vai permanecer os fiéis, só vai permanecer aqueles que realmente têm amor por mim, só vai permanecer somente aqueles que descobriram a partir dessa pandemia o que é servir a mim, dentro da igreja, fora da igreja, porque nós somos a igreja do Senhor. A Bíblia vai dizer que no último momento, a qual o povo de Israel queria levantar um líder além de Moisés, matar Arão, matar Josué, matar Caleb, matar os únicos homens de Deus que estava falando a verdade, que estava dizendo: ei, vocês vão conseguir, nós vamos vencer, mas nós temos que santificar, nós temos que esperar o tempo de Deus. Vocês lembram que quando a nuvem vai, nós podemos ir? Quando a nuvem para, o povo de Israel tem que parar? A desobediência gera maldição. E aí eles têm pensado: não, vamos, nós temos o poder. E Deus mostra que ninguém tem o poder sobre a igreja do Senhor. Irmãos, mesmo com pandemias, coronavírus, mesmo com uns tentando de tudo que é maneira destruir o presidente, derrubar o presidente, outros tais preocupados talvez com a saúde, muitos morrendo, no meio dessa baderna e bagunça toda, eu olho para o mundo espiritual. E no mundo espiritual, o Senhor tem olhado para mim e para você. Olhado para mim e para você e visto dentro de nós qual é a nossa preocupação como igreja. Qual é a nossa preocupação como igreja? Qual é o nosso compadecimento com as almas que estão morrendo, principalmente sem aceitar Jesus?
Nós não temos que ficar embaraçados no que o partido PT fala, o partido Bolsonaro fala, e isso, aquilo, tá virando compartilhando. Não, a igreja do Senhor tem que ajoelhar, colocar a boca no pó, vestir-se de pano de saco, colocar cinza no corpo e clamar a misericórdia de Deus. Não para tirar a vontade de Deus sobre a terra. Porque o povo brinca, o povo é pecaminoso, o povo é soberbo, o povo adultera com o mundo, continua nas práticas, mesmo com a pandemia, continua na mesma baderna, no mesmo inferno, dando lugar para o diabo, sendo escravo do diabo, nem aí com a verdade. A igreja do Senhor não tem que fazer nada contra a vontade de Deus. Deus, se possível, faça conforme a tua vontade. Mas o papel da igreja é clamar: Deus, salva vidas, nos usa, não deixa a igreja se esfriar, não deixa o povo, porque a Bíblia vai dizer que nos Pentateucos, várias vezes Deus ouviu Moisés, porque o povo era tão podre em pecado, tão murmurador, presta atenção no que eu vou falar aqui em nome de Jesus, tão podre em pecado, tão murmurador, que eles falavam assim, nós preferíamos estar no Egito, lá no Egito é melhor, várias vezes murmurando, várias vezes preferindo o pecado, várias vezes preferindo servir o diabo e não a Deus. E Deus ouviu o profeta dele, Deus ouviu o profeta Moisés, e ele falou assim: Moisés, pela tua palavra eu não vou destruir esse povo, mas a vontade de Deus era corrigir eles naquele momento. Mas chega um momento que Deus não ouve Moisés, não ouve Arão, não ouve Josué, não ouve Caleb, porque é ele que é Deus. E ele fala assim: é agora, Moisés. O povo queria estar brincando comigo, o povo queria matar vocês. Agora eu vou mostrar para eles. Primeiro, eu não vou estar com esse povo mais para vencer todas as batalhas. Segundo, esse povo, Números capítulo 14, nenhum deles da geração podre, e está falando questão de igreja, tá? Da geração pecaminosa, da geração murmuradora, da geração idólatra, nenhum deles vai entrar na terra que mana leite e mel, que eu preparei. Deus olha para a sua igreja no Brasil hoje, no ano de 2020, no mês de março, e olha para nós e fala: se nós não tivermos atitude de cristão e continuar no mundo rebatendo, como o mundo está fazendo, ninguém sabe a verdade, e continuamos tentando, achando que sabemos a verdade, Deus não está nos apoiando. Deus está apoiando a igreja quando a igreja estiver no pó, em oração, arrependendo dos seus pecados, continuando ganhando almas da forma que pode, mas ficar rebatendo, ficar só no mundo aqui, ó, visual, carnal. Deus não quer isso de você, crente, cristão. Deus, para com isso. Deus quer que você continue postando vídeos abençoados. Melhor. Louvores abençoados. Glória a Deus, melhor. Nós não entendemos nada do que está acontecendo lá em Brasília, o que o diabo está fazendo, ou o que Deus tem feito. Ninguém entende nada. A igreja do Senhor só pode ficar em uma posição. A posição é orando, jejuando, pregando, continue compartilhando. Vocês viram que aqueles falsos profetas, milhões que eu disse para vocês nas lives, revelando o oculto escondido. Agora que é o momento de revelar, para nós saber se realmente ia sumir ou não a pandemia agora. Acabou, sumiu. Falsos profetas nós identificamos com a verdade. E a verdade que prevalece é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. É a palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel, vou traduzir para os irmãos entenderem. A Bíblia vai dizer que a igreja daquele tempo, aquele povo que estava no processo, eles andaram 40 anos
até morrer um por um dos murmuradores, dos idólatras, dos que estavam visando este mundo e não visando em adorar a Deus, em confiar em Deus, morrer para não entrar na terra prometida. Não entrou. Só as criancinhas e Josué e Caleb que entraram. Sabe por quê, meus queridos? Porque a Bíblia diz, versículo 18 do capítulo 14, o Senhor é longânimo e grande beneficência, perdoa a iniquidade e a transgressão ao culpado, não tem por inocente, visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Ele é longânimo, mas quando ele fala que chegou a hora, vai chegar. Muitas pessoas acham que está maravilhoso, que pode fazer o que quiser, tá à vontade, hoje está gostoso demais, nós temos um tempo da graça, mas ele é longânimo. Mas no dia que o juízo vir, ai de você, se você estiver nos maus caminhos, pregando mentira, matando crente, levando muitos para o inferno. Cada alma que você está pregando mentiras, você vai prestar contas a Deus. Cada tempo perdido, você vai prestar contas a Deus. Faça o seu melhor para Deus. Faça o seu melhor. Deus não está tão preocupado como você está, arrancando os cabelos. Eu vou morrer de fome, aí eu vou perder meu trabalho, aí eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não está tão preocupado com você. Deus é soberano, mas Deus, ele está mais preocupado, presta atenção nisso em nome de Jesus, com a atitude da igreja nos últimos dias, no princípio das dores. Porque se a igreja nos últimos dias não suportar a pandemia, o que dirá quando vir coisas piores? O que dirá? Eu olho para você, olho para mim, e a pergunta nessa noite é: você tem orado? Quanto tempo você tem buscado ao Senhor? Você que é cristão, na igreja, glória a Deus, aleluia, é isso. Não, eu estou falando você agora, com as portas da igreja fechadas. Para você suportar essas pressões de mentiras, de, vamos dizer assim, malignas, a qual a Rede Globo tem plantado, a qual outras redes têm plantado, a qual muitos têm plantado, para você suportar. O que eu e você tem feito? Diácono Paulo, eu estou aproveitando a quarentena, eu estou divertindo demais, eu estou indo para um lado, para o outro, eu estou indo... E o culto ao Senhor? E o culto ao Senhor? Diácono Paulo, eu estou assistindo seriado demais, Netflix, tudo que é tipo de filme. Outrora eu não tinha tempo. Na noite eu não tinha tempo para assistir novela. Agora eu estou assistindo filme demais. Oba! 24 horas na internet. Oba! Se o anticristo surgir agora, qual é o azeite, o depósito que você está tendo, meu querido? Em nome de Jesus. Qual é o depósito? Eu observo nas redes sociais um monte de pessoas nem aí mesmo. Ainda eu estou com trabalho. O Diácono Paulo está trabalhando pela misericórdia de Deus. Mas eu me preocupo com o mundo que nós estamos vivendo. Mas eu oro. Graças a Deus. Ore. Pregue a verdade. Não fique pregando essas mentiras. Você é cristão ou você é do diabo? Se você é do cristão, pregue a verdade. Para de ficar envolvido muito em política. Confia menos no homem. Dá mais crédito para Deus. Nós não estamos brincando. O tempo está feio. Olha o tanto de dias que a igreja, as portas, o templo está fechado. E muitos ainda dispersos. Eu vejo hoje em dia, continua, mesmo morrendo gente, mesmo muitos com risco até de passar fome futuramente, continua na prática do erro, continua nas iniquidades. Eu vejo uns pouquinhos, como Noé, uns mínimos, 1% de alguns ainda falando assim: Jesus está voltando. A arca está sendo preparada. Jesus está voltando. Eu vejo 1%.
Mas Jesus vai voltar, independente se os outros acharem que você é louco. Os que estão pregando, Jesus está voltando, converta, para de ficar neste mundo, com a visão somente deste mundo, somente de porcaria de política. Visa Deus, sirva Deus, tenha comunhão com Deus. Você não pode ser carnal, você não pode continuar sendo carnal. Você não pode continuar visando somente a terra, o Brasil. Eu estou preocupado com o Brasil quebrar. Mas você está preocupado com as pessoas que estão se esfriando, as igrejas que estão nem aí com Deus. Tem que preocupar com isso. Com isso. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tudo pode mudar. Depende da ordem de Deus. A Bíblia diz em 2 Crônica, como se muitos conhecem, já está pregando aí. 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Só que é se o meu povo que se chama, se o meu povo tiver atitude, se o meu povo clamar, se o meu povo tiver zelo por mim, zelo. Cuidado, queridos. Desperta, tu que dormes. Papai do céu, Jesus, está às portas. Às portas. Aqueles que fizeram impérios nas igrejas, nos templos, hoje estão ficando loucos. Porque as portas estão fechadas. Mas eu me preocupo mais com quando Deus nem ouvir os homens e as mulheres de Deus começar a matar muito mais do que você está vendo aí. Porque Deus, Ele é juiz. Muitas pessoas brincaram com Deus nesse tempo, neste ano de 2019, neste ano de 2020, brincando, gozando da cara de Deus, cuspindo e crucificando a Ele de novo. Outros tais dentro da igreja, gozando e brincando, blasfemando contra Deus. E Deus deixa uma coisinha invisível acontecer na terra. Mas Deus faz diferente. Eu não vou deixar somente no Brasil. Eu vou permitir que essa coisinha invisível ataque o globo terrestre todo. Para que as pessoas vejam rico, pobre, feiticeiro, católico, crente, muçulmano, tudo que é tipo de seitas, ou tudo que é tipo de fé, todos vão passar por provação. Só que os que vai permanecer é os que servem a Jesus Cristo. Esse vai permanecer. Porque Deus nos fez uma promessa. Só que eu quero que não só a família de Noé entre na arca. Eu quero que toda a nossa família entre na arca. Mas eu não posso levar ninguém, obrigar ninguém. Eu posso só pregar. É o que eu estou fazendo nessa noite, pregando a palavra da verdade. Mas o povo não quer ouvir. Para mim, é um dos maiores sinais que a volta do Senhor Jesus está próxima. O povo não quer ouvir a verdade. Balelas, brincadeiras, emoção, a pessoa começa a brincar com Deus, é muito fácil. Isso aí o povo quer ouvir. Mas a palavra de Deus de verdade, o povo não está suportando. Né? Você não vê um monte de palhaçada que o povo brinca. E aí na hora de ver ao vivo aqui, dá 10 mil, 200, 20 mil. E eu estou pregando a verdade da palavra de Deus. Do que aconteceu em Números capítulo 14. Uma pessoa nesse momento está vendo. E eu não entristeço. Mas o Espírito Santo entristece. Porque o Espírito Santo, ele clama. Por isso que muitas pessoas, vamos dizer assim, estão desviando. Porque isso aqui, a verdade da palavra, Jesus está voltando, converter dos seus maus caminhos, não está dando muito crédito. Poucos estão dando muito crédito. Mas você que está me ouvindo, se você prega a verdade ainda, meu irmão, minha irmã, continue. Independente se é uma só pessoa que está te vendo, pregue a palavra do Senhor.
Pregue a verdade. Viva a verdade. Vigie. Porque em Números 14, o que aconteceu em Números 14? Que Deus falou assim, ó, não vou te ouvir, Moisés. Ninguém vai entrar dessa geração famosa na terra que manda leite e mel. 40 anos vão rodar na terra e vão morrer. É a palavra viva. Aconteceu e vai acontecer nos últimos dias. Para aqueles que estão brincando com Deus. Para aqueles que continuam abusando da oportunidade que Deus está te dando. Amém? Amém? Independente se é um, se é dois que está me assistindo, se é três, e os falsos profetas, ou aqueles que pregam mentira, que a gente sabe, nós temos discernimento, dá 10, 20 mil, não estou nem aí. Eu estou preocupado que no dia do juízo final, no dia que Jesus chegar e ele olhar para mim e falar assim, recebe o seu galardão, meu filho, porque você pregou a verdade. Isso que me importa. E você que é da minha família, você que é da família desse irmão que está aqui ao vivo, converta dos seus maus caminhos, para que Deus ainda salve você. É mais importante a sua vida espiritual, você ser salvo, do que você pegar uma enfermidade como coronavírus. Porque a enfermidade te leva para a sepultura e Deus te leva para o céu. Deus abençoe a todos.